pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do Papo de Trabalho. Tudo bem, André? Tudo jóia. E aí, gente, mais um Papo de Trabalho chegando aí direto para você em casa, na televisão, no celular, no computador, né? Onde você estiver aí se sentindo melhor para curtir aqui um papo muito bom hoje. É o primeiro advogado que recebemos? Não, o segundo. Porém, o primeiro não falou da área do direito, né? Não. E esse já é um cara... Esse vai contar a história dele aí dentro do direito mesmo, né? A gente já atuante, estava aqui, né? ó, Atuante na área. gente, história boa pra caramba, e o Papo de Trabalho hoje trazendo o advogado Miguel Coelho. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado, agradeço o convite, agradeço a Andressa, agradeço o Matias, a oportunidade de estar aqui e de contar um pouco da minha trajetória, né? Um pouco da minha história. E que bom a gente falar de trabalho, né? Aham. Isso, né? E a gente estava aqui nos bastidores conversando com o Miguel, gente. Que história, que vida, e você vai conhecer um pouquinho agora, né, Matias? Com certeza. Vamos começar com a nossa A perguntinha. gente tem uma perguntinha chave aqui, Miguel. A pergunta que a gente sempre inicia o nosso bate-papo. Qual foi o primeiro trabalho do Miguel? Aquele primeiro, não é carteira assinada, não. O que te levou para o mundo do trabalho, Miguel? E qual a idade também? O primeiro trabalho, né? Cada um tem o seu início, né? O meu primeiro trabalho, ele foi movido por necessidade. Eu tinha ali 10, 11 anos de idade. Minha mãe chega aqui em Itaperuna com muita necessidade financeira. Ela não sabia fazer muita coisa, mas ela sabia fazer salgado. Vocês vieram de onde? De Governador Valadares, Minas. Mineiro, Isso. Nasceu lá em Minas. Minas Gerais, Governador Valadares. E aí, minha mãe vem para Itaperuna. Não tinha naquele momento, muito o que se fazer, pelo menos na cabeça dela. Ela falou, eu vou vender salgado. Salgado ela sabia. E aí ela começou a fazer salgado. Salgado para festa, salgado para aniversário, salgadinho. E me colocou uma bandeja na mão para eu poder vender salgado. Então, meu primeiro trabalho, a necessidade financeira era muita naquela época. E aí eu comecei ali, era eu, minha mãe e minha irmã, né? Vocês são quantos irmãos? Nós somos em 3. Eu e minhas 2 irmãs e minha mãe, somos 3 filhos. Fala aí o nome da mãe. Minha mãe é Cláudia, né? A minha irmã, eu sou mais velho. A minha irmã mais nova é um ano mais nova que eu apenas, é Michele. E eu tenho uma irmã caçula, essa já tem uma distância maior, são 9 anos de diferença, que é a Vitória. Então, quando minha mãe chega em Itaperuna para começar a sua vida, vamos assim dizer, né, querendo recomeçar, deixar, né, as frustrações que ela teve, principalmente em relação a relacionamento, né, com meu pai, etc., em Valadares, Minas, ela chega e, naquele momento, ela, para se manter, né, eu, teoricamente, ali, eu era o único homem, embora um menino, né, e grávida da minha irmã mais nova, e a outra irmã menina, né, com 9 anos, ela falou, esse rapazinho vai vender salgado. E aí começou. Esse foi o meu primeiro trabalho, vendendo salgadinho. Você ia de casa em casa vendendo salgado? Não. Comércio? Eu passava nos comércios, né? Eu morava nesse período ali na primeira casa que nós moramos, que era na Rua Maria de Xavier, no bairro Surubi. Eu saía ali do bairro Surubi e ia fazer principalmente o horário de comércio, né? O horário primeiro, eu ia cedo, né? Naquele horário ali de 2 da tarde, 3 horas, visando ali o lanche da tarde, né? Legal. Passava nas lojas e tal, vinha um pedacinho do centro e depois, à noite, eu voltava um períodozinho da noite para fazer barzinho. Quem tá bebendo uma cerveja e tal, um salgadinho sempre caía bem. Então eu fazia ali o horário da noite. Então meu horário de trabalho ali, eu estudava de manhã na Escola Municipal Humberto de Campos. E aí eu trabalhava ali de 3 horas da tarde até umas 6, ia para casa, saía umas 8 e voltava umas 10. 10 e meia, por aí. Isso aos 10 anos de idade. Eu tinha 10, 11 anos nessa época. E foi fácil essa adaptação de Governador Valadares para Itaperuna? Matias, eu não vou te dizer, eu não via, pelo menos eu não via dificuldade. Fácil eu sei que não foi. Não foi fácil de repente para minha mãe. Tinha essa consciência, eu estou colocando meu filho para trabalhar. Para mim, eu tive essa visão de que eu estava fazendo algo difícil. Foi natural.
E a partir do momento que eu começo ali a vender o salgadinho, ali para mim era algo até que eu gostava intuitivamente, gostava de fazer. Né? Você ia no barzinho, tinha um que brincava, tinha um tal. Passava a conhecer as pessoas também. Sim. Então, você tem uma veia aí comercial, antes desconhecida, começou lá. Até, né, a gente, os mais antigos que ainda estão no ramo, até lembram de mim. Eu até, aqui antes da gente começar a gravar, lembrei do Tio Maguila. O Tio Maguila ali de frente à Secretaria de Educação ali, ainda tem ali, o Tio Maguila lembra de mim. Já pensou, se alguém aí vê o papo de trabalho e tal, gente, eu acho que eu lembro desse menino. Esse menino vendia salgadinho. Eu já comprei salgado com esse garoto. Pode ser que lembre. Gente, deixa nos comentários do vídeo se você conhecia o Miguel vendendo salgado. Pode ser que lembre. Esse foi o primeiro trabalho. Aí quando o primeiro já emendou um pouco no segundo ali. Quando eu saio vendendo meu salgadinho ali na parte da tarde, Itaperuna é uma cidade muito quente. E aí um ou outro começa a fazer um comentário. Ah, não, salgadinho não. Se fosse um picolé. E aí eu, poxa, por que não pegar? Na época era muito comum um carrinho de picolé, né? Saía com um carrinho vendendo. Falei, poxa, eu vou pegar um carrinho de picolé e vou vender. E aí eu peguei o carrinho de picolé, coloquei a bandeja do salgado em cima, mais ou menos ali onde empurra o carrinho. Casou os dois, então. E vendia, uma coisa não atrapalhava a outra. Vendia meu picolé, quem queria picolé era picolé, quem vendia. Eu fui o primeiro vendedor, beijo Luciano, o primeiro vendedor de picolé da Curumim. Ah, legal. Aí Curumim. Sorvete Curumim, picolé. Na época, a Curumim começou com picolé, não foi com sorvete. Era ali próximo ao Marcolongo ali, quando ela começou, né? A Luciana, o Valvo. Primeiro vendedor de picolé da Curumim. Falo isso assim com muito orgulho. Toda vez que vejo a Luciano, que legal. Obrigado pela oportunidade. Já trabalhei. Então ali foi o primeiro, o segundo, e aí a coisa aí não parou mais. Aí a coisa começou cada vez mais. O primeiro emprego formal de carteira assinada já foi mais adiante. Foi no amarelinho, meio que tradição na nossa cidade, né? Esses amarelinhos no calçadão. Hoje ficou conhecido como um amarelinho que pegou fogo. Um amarelinho na subida da Assis Ribeiro, né? Que é o Café e Lanchonete Box 4. Os boxes tinham numeração. Eu trabalhei ali, foi o primeiro emprego que eu tive de carteira assinada. No Café e Lanchonete Box 4. Isso foi em 2004, entre 2004 e 2006. Então você gostava dessa área do atendimento, do público já? Eu sempre, assim, tive, né? Acredito com a facilidade em comunicar. Nunca foi problema para mim, nunca fui tímido. Posso ser um pouco... Eu não gosto muito, assim, não sou muito de rede social, né? Não tenho muito essa prática. Mas o diálogo em si, o conversar, o trocar, o bater papo, então eu sempre gostei. E está vendo. Esse lado comércio, né, de começar, acabou dando uma incrementada nessa falta de... Não tem jeito de comércio, você tem que ter uma boa comunicação para atender bem o cliente. Entendeu? E isso é bom para todo mundo. Igual aqui a gente conversando, sempre tem uma pessoa com uma história diferente, uma trajetória diferente, então a gente acaba melhorando a comunicação. Eu sempre gostei muito desse contato pessoal, muito importante, a tecnologia e tal, aproxima muito, né? Mas até hoje, se um cliente me deixar à vontade por marcar um atendimento virtual, né? Seja pelo Zoom ou qualquer plataforma, ou presencial, eu sempre marco presencial, se para ele não se importar, porque é muito mais rico. Nada como a gente conversar olho no olho, né? Verdade. Trocar uma ideia. Concordo com você. Né? Então isso facilitou muito. E aí minha caminhada foi nesse sentido. Então se você me perguntar se foi difícil, eu acho que para minha mãe mais do que para mim. Naquele momento ele não pesava. Era uma criança, né? Um jovem. De certa forma você até se divertia, vamos dizer assim. Podemos dizer que sim. Né? Podemos dizer que sim. Eu não levava aquilo como peso. Poderia até ser pesado, mas eu não enxergava como... E sabe o que é interessante? A criança se sente importante. Eu acho que você tinha esse sentimento. Isso é importante, estou ajudando minha mãe. Sim, né? sim. Você tinha aquela sentimento de utilidade. Né? Eu era muito útil naquele momento. Isso. Eu era um homem ainda menino, um homem da casa, e minha irmã não poderia, né? Eu comecei cedo também e eu me sentia importante, né? Ajudando a minha mãe em casa, podendo ajudar. É impressionante, o trabalho ele é muito mais do que o dinheiro, né? É muito mais do que isso. Eu acho que o dinheiro é a parte
que não representa nem 50% da importância do trabalho em si, do quanto ela desenvolve outras habilidades e por aí vai. Verdade. E eu, assim, hoje é raro a gente ver uma criança vendendo um sacolé, às vezes tá com... Antigamente isso era muito mais comum. Muito comum, muito comum. Muito comum, isso não me fez mal, não me fez menor. Eu comecei a sentir um pouco mais tarde. A responsabilidade em si, isso me veio um pouco mais tarde, quando eu passei a ter um pouco de consciência. Falei, poxa, mas como tudo na vida, também tem um seu lado positivo. Né? Eu sempre fui profissionalmente um pouco à frente da minha faixa etária. Por exemplo, eu nunca tive a necessidade de fazer um currículo. Né? Quando eu saio, deixo de vender salgadinho, eu vou lá pegar o picolé e começo a fazer os dois. Quando eu saio desse meio aí, eu fui convidado para ir para o Amarelinho, né? Por essa Amarelinho na subida da Cis Ribeiro ali. E dali eu saí também convidado para um outro lugar. Então, né, você está sempre exposto, sempre na vitrine. Né? Então, Mas, desculpa te cortar, mas é justamente o quê? Com certeza, o dono do Amarelinho já estava observando aquele menino ali, vendendo seu picolé, né, o salgado, e viu ali um potencial para pegar para ele, né? Sim, pode ser que ele teve esse olhar, né? Uhum. Mas, na realidade, não foi nem ele exatamente que teve esse olhar. Ele era primo, né, de um outro rapaz, comerciante da minha rua. E aí, naquele momento, parece que ele comentou com o primo, olha, estou precisando de um rapaz assim, assim. Aí veio aquele start. Miguel, tem um lugar para você trabalhar. E ele me apresentou ao dono daquele Amarelinho na época, que é ainda, né, é o Peter, né, era o dono desse Amarelinho até hoje. O Peter ainda está lá no box 4. Ele é dono do Amarelinho, ele não trabalha lá. Uhum. O Peter é outra pessoa assim, extremamente esforçada, acredita muito no trabalho, fez direito, ao contrário de mim, não quis advocacia, optou por concurso, hoje ele é Polícia Federal e continua com aquele Amarelinho ali, né, como seu negócio. Mas aí, Miguel, como que você encontrou o direito na sua vida? Como que chegou o direito agora? O direito ele chega assim um pouco mais tarde, né? Quando eu trabalhava, as coisas foram acontecendo naturalmente. Em 2004, eu tinha aí 17 anos de idade, trabalhava nesse Amarelinho. Trabalhei ali por um ano e pouco, um ano e meio. Eu saí em fevereiro, né? Janeiro ou fevereiro de 2006. E ali tinha, né, um pessoal ali que é um cafezinho, né? Médico, advogado, contador. Até hoje, né? Até a hoje, galera fica ali, hoje. Tem a hora certinha do café. Tradição, né? O Amarelinho é uma tradição. Uhum. O aposentado joga ali o seu dominó, a sua porrinha e tal. E quem está trabalhando passa ali para tomar um cafezinho. Aí tinha um contador, o escritório dele na Cis Ribeiro, Márcio Rosa. E o Márcio me convidou. Naquele momento estava faltando para o escritório dele um office boy, bicicleta, não era motoboy. E aí ele me convidou. Você não quer trabalhar no meu escritório, não? Você não quer ser office boy lá? Eu falei, não, quero não. Eu estava satisfeito no Amarelinho. Eu estava muito satisfeito no Amarelinho mesmo. Estou feliz aqui, não, muito obrigada. Feliz, muito feliz. O Peter era um patrão, mas era também um irmão mais velho para mim, assim. Nunca me chamou a atenção, nunca tive nenhuma dificuldade com ele. E eu gostava de trabalhar ali. E você relacionava o dia inteiro, ao passo que você for para uma sala fechada, de repente você perde. Eu gostava de estar ali. E quando ele me chamou e ainda falou que eu ia ganhar menos. Aí você pensa... Não vai ser bom para mim? Né? Não. Esse cara tá querendo acabar com a minha vida. Aí eu tinha dito a ele que não. Eu falei, não, quero não, obrigado. E aí, o dono do Amarelinho, realmente foi o irmão mais velho para mim, me chamou, não, Miguel, vai porque ali você tem possibilidade de crescimento. Se de tudo der errado, você volta. Né? Aí ele até, me recordando aqui, eu falei, não posso ir não, porque eu gosto de trabalhar aqui, lá eu vou ganhar menos.
e esse dinheiro faz diferença lá para dentro da minha casa, e fazia mesmo diferença lá dentro de casa. A gente tinha uma condição muito apertada. Nunca passei fome, mas já faltou muitas vezes, assim, uma comida completa, né? Já teve vezes da gente comer o arroz com tomate e era aquele ali que tinha. Então, aí eu falei, não, eu não vou. Ele falou, não, vai. Faz o seguinte, você vai. O escritório lá começa que horas? Às 8. Você vai, ele vai te pagar um salário mínimo lá. Eu ganhava 1,5 salário no Amarelinho. E lá eu ia ganhar um salário mínimo. Meio salário fazia muita diferença para mim naquele momento. Era um... E aí... É meio salário? Era meio salário. Só que o meio salário não tinha o som de meio, não. Era expressivo para mim. E aí ele falou, Miguel, faz o seguinte. O Amarelinho abre 5h30. Né? O cafezinho ele abre 5h30, quem está indo trabalhar e tal. Você abre o Amarelinho e fica até às 8. E às 8 você vai para o escritório. Era na Cizibeira, era pertinho. Você vai para o escritório. E eu te pago esse meio salário. Olha, que massa. Então, aquilo ali foi um grande... Te deu muita oportunidade. Foi um super irmão mais velho. Foi um super irmão. E me Gostei garantiu a volta. E me garantiu a volta se porventura... Se houvesse necessidade. Se houvesse necessidade. Assim, é claro que, né, ele viu ali também a oportunidade de ajudar alguém, eu acredito. Ele não precisava que... Era cômodo para ele que alguém fizesse ali, que abrisse o Amarelinho e tal, para ele chegar um pouquinho mais tarde, mas ele não precisava disso. Então, mas ele me ajudou. Que coração. E eu começo assim, né, no escritório de contabilidade, ali começou esse passo. Eu trabalho de manhã no Amarelinho e vou para o escritório às 8 horas, fazer meu serviço de office boy. Não demorou muito, talvez aí um semestre, 4 a 6 meses, eu saio dessa condição de office boy e vou para o RH. Nesse período você estava no ensino médio, à noite? Isso, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Em 2006 foi meu último ano do ensino médio. Eu comecei a trabalhar no escritório 14 de fevereiro de 2006, eu lembro até hoje. 14 de fevereiro de 2006. E ali eu comecei a trabalhar e fazer o terceiro ano à noite. E eu ia para o Amarelinho 5h30, abria, ficava até as 8. Das 8 eu ia para o escritório, trabalhava até 5h30, 5 horas e vinha aqui para o CIEP 263, no Bobardi, aqui do lado da rodoviária, onde eu estudava ali no ensino médio. E assim foi todo o terceiro ano. Com 6 meses, 4, alguma coisa assim, 4 a 6 meses, eu saio para o RH. Havia essa necessidade, né? O Márcio achou naquele momento, o Márcio Rosa, que é quem me convidou e me deu a oportunidade, achou que eu tinha destreza para trabalhar ali naquela função, porque o RH nada mais é do que cuidar do empregado, dos clientes da contabilidade. Então você precisa atender com a carteira e tal. Era um trabalhador conversando com o outro e ele achou que eu tinha comunicação, ao passo que quem estava já no RH era um bom profissional, mas não tinha, acredito que uma comunicação tão assertiva assim com o empregado. E ele achou que aquilo ali dava para mim. Ali começou o meu contato com o direito do trabalho. Ali começou a te seduzir o direito. Ali o direito do trabalho começou, né? Você começa a falar de férias, 13º, fundo de garantia, acordo coletivo, convenção. Então você começa a ter contato com informação, que é tudo. Né? Informação é tudo. Naquele momento, eu deixo de ser, vamos dizer assim, pobre de informação, né? E isso fez toda a diferença. Eu não era mais assim, o Amarelinho, acho que já não dava mais para voltar. Porque a partir do momento que você vai estudando, você quer ir evoluindo. E eu passava a olhar diferente. No Amarelinho já é o contrário agora. No Amarelinho, vamos dizer, se acomodava, né? Isso, seria você cômodo. Fica parado. Seria igual você brincou. O horizonte não amplia. Só se você comprasse o Amarelinho.
Teria que, mas o Peter é dono até hoje não vende, então não tinha como. Não tinha jeito, né? Não tinha como. A carreira de amarelinho estava encerrada ali. Ali aquela etapa já estava. E ali, assim, termino o ensino médio, fico muito na dúvida do que fazer, se é contabilidade, por estar dentro do escritório de contabilidade, ou se é direito. Não foi fácil essa decisão, mas eu optei pelo direito. Né? E optando pelo direito, eu começo ali a faculdade lá na Unig, que é lá próximo ao fórum e tal. Eu comecei ali logo em 2007 a minha faculdade. Então, assim, esse começo de faculdade, ele foi... Eu fiz a faculdade, porque às vezes a gente não é, pelo menos por estar numa família muito simples, isso pra gente era muito distante, faculdade, naquele momento. Tanto que os meus avós têm 10 netos, 10, eu fui o primeiro a cursar uma faculdade. Então, assim, isso era muito distante pra gente. Faculdade, advogado, nossa, isso era assim quase que inatingível pra gente. E ali eu comecei a fazer a faculdade em 2007. Mas você sabe, o Matias, assim, não foi natural, mas alguns pontos fizeram totalmente a diferença nessa virada de chave. O meu empregador anterior, né, que era o Peter, ele viu ali alguém que queria crescer, de repente não sabia como, alguém que poderia algo mais. Então, assim, e eu sempre amei trabalhar lá, quando você faz algo bem, ou pelo menos faz com prazer, eu acho que isso cativa. Cativa quem está à volta, cativa o empregador, cativa. E ali, naquele momento, eu acho que eu acabei cativando o Peter, que me deu essa... E se não desse certo por alguma razão, ele teria de volta também um bom funcionário, né? Com toda humildade, eu dava conta do meu trabalho ali. Quando eu vou lá para o Márcio Rosa, escritório de contabilidade, né, é claro que as oportunidades elas vão aparecendo, mas você também precisa ir, né, fazendo por onde. Então, eu procurei sempre fazer o meu melhor. Atestado para mim não existia, né? É claro que tem hora que você passa mal e passa mesmo, mas aquele migué de dar um atestado e não ir trabalhar, isso não existia. Existia muita vontade, né? Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos tal. Então, sem corpo mole. Não existia. Isso aí. Não existia. Então, alguns pontos, né? Você quer ajudar alguém, de um certo modo. Alguém que te cativa, você que a pessoa quer muito, você tem prazer em ajudar, né? Agora, aquele que, de um certo modo, que seja cansado, ninguém tem prazer em arrastar, né? Então eu fui, talvez pela minha força de vontade, né, e pela, assim, de querer, né? Quando o Peter, por exemplo, foi fazer a rescisão comigo, lá no Amarelinho, ele fez a rescisão lá, colocou lá que me dispensou e tal, fez questão de me entregar a multa do fundo de garantia. Ele não dispensou, se você for olhar, né? Eu estava saindo ali, era um pedido de demissão. Ele falou, não vou te pagar a multa. Me pagou a multa do fundo de garantia, não quis. Então, assim, você torce pela pessoa. Né? E ali, alguns pontos fizeram totalmente a diferença. Esse ex-empregador, esse atual, né? Então, essa corrente fez com que, degrau a degrau, a coisa fosse acontecendo. Mas antes disso, você fez por onde? Você fez a diferença junto com eles. Eu tinha muito gosto em trabalhar, né? Não tinha má vontade, não. Tanto é que, assim, que eles queriam tanto o seu bem que não vai. Quero que você melhore. E está aí hoje, formada, vamos advogada. Vamos pensar que queria o meu bem, né? Vai. Vai. Nossa, mas muito aí, legal. O Miguel Peter, mas e o direito? Que você tinha até comentado que você tinha, por estar ali no escritório de contabilidade, você tinha opção. Poderia ser contador. Mas aí você optou pelo direito. Você tinha tudo para ser um contador. De fato. Não foi simples.
essa decisão. Contabilidade, advocacia. Eu tinha também assim, um gosto pela matéria de história, eu sempre gostei muito da matéria de história. Eu pensava até que eu poderia ser um professor de história. E eu gostava, assim, eu tive professores maravilhosos, né? Eu escalo para você os professores que eu tinha, igual quem escala um time de futebol. Sim, legal. Então, assim, naquele momento não foi simples, mas eu fui conversando com algumas pessoas próximas. Miguel, o direito, a gente tem visão, o direito sempre abre portas, você pode fazer um concurso, o direito tem infinidade de opções, é quase que um curso básico para você fazer outras coisas. E minha mãe, acho que direito tem mais a ver com você, comunicação e tal. Então, eu tive também um contato, né, na época eu era aqui de uma igreja aqui na Cidade Nova, uma outra pessoa ali que falou, não, Miguel, eu acho que isso aqui tem mais a ver com você. E ali eu entendi que, de repente, quase fiz uma enquete, né? O que você acha? O que você acha? O que você acha? E aí a coisa caminhou para o direito. Né? Mas não foi simples a escolha, não. Mas quando eu começo a faculdade de Direito, ali eu me encontro. Ali, logo no início, eu me encontrei. E eu me encontrei no sentido de saber que era aquilo e que não seria concurso. Porque a grande maioria, quando começa, né, começa pensando no concurso. Não, eu vou fazer um concurso para X, para Y. Eu já entendi que o meu não era. Portanto, esse mês eu estou fazendo 10 anos exatos, né, de inscritos na OAB, enquanto advogado. Que legal. E nunca prestei uma prova de concurso. Eu fiz a prova da OAB porque era requisito para você começar. E ali começou, ali eu me encontrei. Dentro da faculdade, de uma das disciplinas ali eu me encontrei. É direito, ponto. Não é outra coisa. E não enxergava, assim, direito, advogar, eu não enxergava, assim, a dificuldade, né? Eu acho que quando você encara um problema como problema, você passa a ter dois. Ele e a forma que você está enxergando. Então, eu via aquilo ali como um passo atrás do outro, não via, e era algo assim que eu fazia natural, a coisa ia evoluindo. O lado de você nascer, como eu te disse aqui da minha origem, de você nascer em bairro pobre, o fato de você ser humilde financeiramente, né, de ser escasso, isso tem um lado assim, um lado positivo muito grande. Cada dia que passa você só melhora. É difícil, vai piorar como? É difícil piorar. Então assim, não ganhava nada, ganhava um salário e meio. E aí a coisa vai evoluindo, você só vai melhorando, né? Então é um caminho de subida, vamos colocar assim. Então até olhar para minha origem dessa forma, eu olho, acho que foi um ponto positivo, não foi negativo ter nascido naquelas circunstâncias, né? Porque você vai crescendo, só subindo, só crescendo, seu esforço, a coisa vai. E uma das coisas assim que a gente vê na trajetória do Miguel, gente, que trabalhar nunca foi empecilho para estudar. Nunca abandonou o estudo em momento nenhum, né, Miguel? O estudo teve ali presente desde de sempre e perdeu algum ano na escola, Miguel? Não perdi. Olha aí, gente, 10 anos de idade começou, trabalhava à tarde no início, depois ia até 10 horas da noite, depois passou para Amarelinho, de 5 da manhã até foi para a faculdade e não largou o estudo. Porque eu sempre bato na tecla aqui, Miguel, que o estudo, o conhecimento, ele é o caminho para o mundo do trabalho. Mais um exemplo maravilhoso aqui. Eu não perdi, você me perguntou se eu perdi de ano, eu não perdi de ano, mas eu adorava a recuperação. Eu era muito presente na recuperação. Uhum. Era muito presente. Mas até disso eu fazia assim, eu via com bons olhos, até mostrava para a professora, todo mundo quer ficar livre disso aqui. Eu fico depois, todo mundo vai embora, eu fico a senhora mais uma semana, mais duas, todo ano. Eu te adoro, professora. Então, eu também não via aquilo como algo ruim, não. Uhum. Né? Eu nunca fui um aluno assim que tivesse muito tempo para ficar estudando em casa. Sempre trabalhei jornada inteira, né?
Quando eu comecei a fazer o salgadinho, você viu, eu trabalhava de tarde. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu trabalhava de tarde, de noite, estudava de manhã. Então, o meu estudar sempre foi estudar de sala de aula. Sempre foi muito frequente. Não tinha aquele período para ficar lá em casa junto com não, os livros, não tinha. Esse período estava na rua vendendo. Mas assim, era um baita aluno de sala de aula. Participativo, perguntava, de sala de aula, um aluno presente. Portanto, assim, o professor ele tem muitos alunos, né? É difícil às vezes ele lembrar do nome e lembrar dos alunos. Mas se você perguntar os meus, eles vão lembrar. Você lembra do Miguel? Eles vão lembrar, né? E eu recordo de cada um deles, mas eles lembram que eu sempre fui muito participativo, de muito sala de aula mesmo. Muito. É porque era a hora que você tinha para absorver o máximo possível e depois você não ia ter tempo. Sim, não podia perder aquele momento ali. Então, eu estudei sempre pela manhã, exceto quando eu começo ali no ensino médio e faculdade. Que aí eu já trabalhei durante o dia e estudava no período noturno. O trabalho ele é assim, importantíssimo. Você precisa dele para subsistência, para sensação de utilidade, mas o estudo, a informação é imprescindível para você ir escalando. Imprescindível. Se eu não tivesse estudado, né, naturalmente, eu não teria, assim, acredito, eu não teria chegado até aqui, né? Conseguido fazer realizações no meio do caminho. Então, assim, abriu portas para mim, assim. Quando você vai estudando, parece que a sua cabeça, parece não, né? Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. É por isso que quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Porque você vai abrindo e você fala assim, eu não sei nada, né? É um caminho sem fim. E, Miguel, você falou um pouquinho sobre sua trajetória. Você teve diversas oportunidades, né? O Peter, o Márcio Rosa, e hoje você tem um escritório. Você pensa em gerar, não sei qual que é o que você almeja no seu escritório, às vezes você pretende ampliar, colocar estagiários, né? Porque hoje, direito, a gente, vamos dizer assim, muitas pessoas cursam direito. Às vezes você tem algum projeto de gerar oportunidades para estagiários, assim, igual você falou. Você começou dentro do próprio local que você já trabalhava. Sim. O começo no direito ele não é fácil. Ele é muito pesado, né? Muito pesado. Porque você tem muita teoria, nada de prática. E quando você pensa em contratar alguém para resolver um problema para você, você pensa que não, vou contratar alguém que já conheça, que já tem experiência. Então, esse que não tem experiência, ele sempre fica no segundo plano, né? Isso aí é no geral. No geral, né? Então, assim, aquele que começa a fazer direito, que tem em mente trabalhar, no meu entender, ele não pode esperar concluir a faculdade. Ele precisa, antes de concluir a faculdade, se envolver na área. Já procurar o caminho, né? Hoje nós temos assim ferramentas importantíssimas que ajudam muito, como a rede social. Você já começar a se posicionar, né? Seja tirando dúvida de quem pergunta, seja participando de palestras, de eventos da OAB, se a intenção é ser advogado. Então você precisa ir se envolvendo e procurar trabalhar, né? Esquecer dinheiro. Procurar trabalhar, porque assim, o ganho financeiro é importante, mas para quem está começando, ele é o menos importante. O importante naquele momento é você ter conhecimento prático, é você ter vivência, né? Então, quando eu trabalhava, por exemplo, lá no escritório Márcio Rosa, meu salário podia ter não sido dos melhores, mas eu tinha um ganho, né? Eu estava ali conquistando de conhecimento em direito do trabalho, que era maior do que o meu salário. Então, assim, graças a Deus, eu não deixei de ir trabalhar no escritório por conta do dinheiro, né? Porque eu iria pagar menos. Na realidade, meu ganho foi infinitamente maior. Então, respondendo a sua pergunta com relação a quem começa, ele tem que começar, ao meu ver, não pode esperar. E se esperou, ele tem que ter a humildade de começo mesmo, de começar.
sem muitas exigências, né? E procurar um escritório sério. Quem tem um interesse, procura um escritório sério. Porque também tem muito escritório de advocacia que vê a necessidade do outro e acaba aproveitando daquela necessidade. O bacharel em direito, ele começa a trabalhar e às vezes, né, sem conhecimento mesmo, ele aceita, né? Então, assim, procure, quem está terminando direito, procure um escritório sério, um escritório que contrata, um escritório que respeita um mínimo salarial, né? Que tem um bom ambiente de trabalho, que você tenha liberdade, autonomia. Tem muitos iniciantes em direito que está fazendo serviço burocrático no escritório. Isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, é importante, você vai fazer parte de um serviço burocrático? Ok, mas você tem que ter uma oportunidade de você desenvolver o trabalho propriamente dito, de evoluir. Então, assim, a dica para quem está começando é se envolver antes. Já passou? Não dá tempo? Se envolva, então, com escritórios que te dê, de fato, a oportunidade. Mais do que até financeiro, mas que respeite também a parte financeira. Podemos dizer até que ela deve se envolver antes de concluir a faculdade. Sim, deve se envolver. Sim, deve se envolver antes de concluir a faculdade, sem dúvida, sem dúvida. Agora, se já concluiu a faculdade, no meu escritório, por exemplo, né, tem pessoas que estão lá comigo desde o começo, né, e chegou lá sem experiência, muito também fruto do que a própria pessoa, né, cultivou, plantou, está lá comigo. Eu tenho 10 anos enquanto advogada, tem gente que está comigo há 8. Então, assim, caminhou comigo, né, tem a trajetória toda, mas a pessoa foi se abrindo, e hoje, né, é sólido dentro do escritório, é quase que um concurso público dentro do escritório, né? Eu não imagino. Você não se imagina sem aquela pessoa. Não imagino, faz parte do escritório. Mas nós somos hoje no escritório em 4 advogados e uma secretária. Nós não temos lá hoje a figura do estagiário, né? Embora eu tenho a necessidade e visualizo a médio prazo abrir alguns estágios, mas já com a visão, porque o estágio é o seguinte, não é estágio por estágio. A intenção do estágio é que o escritório evolua e é mais fácil você aproveitar quem está dentro do que trazer um de fora, né? Então, eu sempre olho o estágio nesse sentido. Daqui a X tempo vai surgir uma vaga para advogado no escritório. Se vai surgir uma vaga, eu vou abrir um estágio agora. E ele, às vezes o estagiário ele não está percebendo, mas ele está sendo avaliado para ser um advogado. Ser funcionário. Isso, para ser um advogado do escritório. E, né, não há... Então, até quando você pega essa oportunidade de estágio, enxerga como uma oportunidade. Então, alguém pode estar te observando. Sempre. Você está sempre sendo observado. Né? E eu estou, né, de modo geral, eu estou aqui, estou sendo observado. Né? A pessoa está assistindo um vídeo, está sendo observado. Não tem. Eu tenho um cliente recente que trouxe a empresa dele para o escritório para a gente fazer a advocacia. E quando ele marcou um atendimento no escritório, Miguel, marquei um atendimento, estou com a carência, a necessidade tal e tal, eu queria que vocês advogassem para mim. Aí eu fui apresentar para ele, olha, nosso escritório, não, eu já sei, eu já conheço o seu escritório, eu já observo ele há um tempo. Então, assim, você está sendo observado a todo momento, né? Então, eu estava sendo observado pelo Márcio, né? Eu estava sendo observado e assim a coisa, né? A coisa vai evoluindo de um modo geral. Então, quem quer começar, tem que começar, ao meu ver, não existe uma receita de bolo, mas não desprezar a oportunidade. O que vier à sua mão, faça bem feito. E ser um bom profissional desde sempre, né, Miguel? Faça bem feito, faça bem feito. Isso aí, que a gente vê que você desde lá do início, e com isso um observou, melhorou aqui, outro observou, e a coisa foi crescendo, foi fluindo. Vai evoluindo. Né, gente? E a evolução está aqui, né? Um advogado já há 10 anos. 10 anos. Esse mês faz
Mineiro, vindo de Valadares, filho da dona Cláudia. E a dona Cláudia, quando você se formou, hein, Miguel? Deve ter sido muita emoção. Não sabia o que fazia. Não sabia o que fazia. Chorava copiosamente. Coisa linda. Né? A vitória da dona Cláudia aí também. Muito. E eu não sabia quem chorava mais, né? Se era... eu sou muito chorão. Né? E para mim foi uma realização muito grande, conquista. Muito, muito, muito grande. Muito, muito grande. Naquele momento, consegui concluir a faculdade com as dificuldades financeiras que a gente tinha naquela época. Assim, foi uma vitória de perseverança mesmo. Perseverança mesmo. E aí você, né, depois disso aí, você começa... fases. Né? Você começa a evoluir. A gente não vai acertar sempre. Né? Às vezes a gente erra com o próprio cliente, o erro de quem está iniciando, de quem erra com o próprio cliente. Reconhecer que errou muitas vezes é importante. Eu digo até quase que em todas você reconhecer. Ajuda no nosso crescimento. Ajuda. Pede desculpa e segue. Né? Errei. Né? O que a gente pode fazer para reparar o erro já está aí. Do que transferir. É melhor você reconhecer e tentar melhorar a partir daí. E hoje, Miguel, falando um pouco dessa área do direito, muitas pessoas formam, mas poucas pessoas, vamos dizer assim, uns 30%, 40% exercem a profissão, né? De advogado, muita gente procura concurso, muita gente, assim, faz o direito, mas... não vou nem tirar o AB. Eu já ouvi isso de diversas pessoas. Hoje você considera, assim, que o direito tem, atualmente, né, 2022 em diante, tem alguma área que seja assim, você considera, essa área é promissora, essa área que quem iniciar nessa área tem grande chance de ter algum aí. Respondendo a sua pergunta, Martins, veja só, sempre tem uma área em destaque, né? Mas seja aquilo que a área que você escolher, se fizer bem feito, você vai ser o destaque e vai conseguir sucesso ali, né? Então, se qualquer área que você pegar e se dedicar e fizer bem feito, você vai conseguir sobressair. Mas hoje a gente começa a olhar a relação de um modo geral hoje. O direito é muito observar. E você vê que hoje é tudo muito digital, tudo muito eletrônico. Então, o direito digital, né, especialista em direito digital, em crime digital, eletrônico de um modo geral, comunicação, esse profissional ele está em escassez do mercado. Não tem esse profissional. Porque evoluímos, talvez de uma forma muito rápido agora com o advento da pandemia, tudo ou é digital ou deixou de existir, né? Então, assim, hoje existe uma carência muito grande. Se você perguntar hoje um profissional que faz o direito digital em Itaperuna, eu não conheço. Quando surgem algumas situações que eu preciso do tipo, a gente procura fora. Então, é um nicho, né, no mercado que tem uma carência muito grande. Agora, você pega o direito digital, ele começa a caminhar para outros meios. Ele caminha para o direito do trabalho, até onde é saudável um grupo de WhatsApp da empresa, né? Você trabalha do horário tal. Você está em casa, você está respondendo uma necessidade da empresa. Então, quando você vai exercer ali o direito de quem você defende, você tem que enxergar além daquilo que é o trivial. Então, se porventura alguém for representar o empregado, como é que era a comunicação com a empresa? Era assim, era assado? Porque, às vezes, quem te traz o material para você trabalhar, para você lapidar, vamos assim dizer, o direito, ele não tem a informação do que é relevante ele te passar. Então, você tem que ir tirando, né, daquela pessoa. Quando eu vou atender no escritório, seja lá para que situação for, o cliente, de um modo geral, ele quer falar. Primeiro você escuta, né? Porque quer desabafar. Mas assim, maior parte do que ele vai falar, você vai desconsiderar.
E aí você começa a perguntar aquilo que de fato é relevante do ponto de vista jurídico. Então essa percepção, ela é muito importante. Então se você tiver percepção, em qualquer área você evolui muito bem. Agora, se você quiser um nicho para você começar promissor, nossa, o virtual, o digital, assim. Hoje existe essa carência no mercado. Hoje você trabalha em algum nicho específico, por exemplo? Pessoa física, pessoa jurídica? A base do meu escritório, hoje, ela é pessoa jurídica. A base do meu escritório. Então, eu presto serviço para empresas. Vou dizer que 70% do meu escritório hoje são empresas. E aí a gente tem aquilo que uma empresa necessita. Toda empresa tem a relação com o empregado, né? Toda empresa precisa de funcionário, então eu tenho direito de trabalho. Toda empresa vende, eu tenho direito de consumidor. Eu procurei fazer áreas para atender a empresa. Direito de trabalho, direito de consumidor, direito civil, que é uma relação de compra e venda, uma relação de locação. Então a base do meu escritório hoje, 70% é voltado para a empresa. Mas eu tenho aquele 1/3 ali que é o pessoa física, que é o... Porque a empresa, ela também é formada por pessoas que fora daquela situação ali de empresa, ela tem a sua necessidade. Miguel, faleceu a minha mãe. Nasce a necessidade do inventário. Então você precisa ali fazer para o empresário um inventário. Ou tem os funcionários da própria empresa, né? E aí muitos não têm assim, um relacionamento com... E aí a primeira figura que vem, de repente, é o advogado da empresa. Então você não vai deixar de atender. Então eu tenho também essa terça parte, que é a pessoa física. E para a gente fazer uma perguntinha, para a gente finalizar aqui, ô Miguel, e qual o conselho que você dá para os jovens hoje que às vezes estão cursando direito, às vezes pretendem cursar o direito? Você tem alguma dica, alguma, vamos dizer assim, alguma coisa que ajude ele a decidir, tomar uma decisão? Às vezes é uma pessoa que formou também, tem um diploma, não tem OAB e está às vezes parada sem saber, entendeu? O que eles podem fazer para poder acender essa chama. O primeiro passo, Matias, é sair da inércia. Quando você se movimenta, as coisas elas vão evoluindo. Vão evoluindo. Então, o primeiro passo é sair da inércia. Eu quero começar. Comece. E aí as coisas elas vão acontecendo. De um modo geral, elas vão acontecendo. E para quem deseja, de um modo geral, exercer um ofício, seja na advocacia ou seja qualquer outro, procure fazer bem feito. Se você vai fazer algo, faça bem feito. Meu principal cliente hoje, na advocacia, a principal empresa que eu atendo hoje, engraçado, a principal empresa que eu atendo hoje é fruto de um bom atendimento em um processo pequeno trabalhista. Eu tive um pequeno processo trabalhista, onde o rapaz teve uma necessidade por conta de uma funcionária doméstica. A doméstica acabou desentendendo e entrou com ação contra ele, e ele levou lá para eu resolver. Eu cobrei dele na época, não me lembro, mas como se fosse hoje um salário mínimo para fazer o trabalho. Era um trabalho pequeno. Mas ele gostou tanto daquele trabalho, que num outro momento ele estava com um empresário, e aí esse empresário falou: rapaz, eu estou com um problema trabalhista assim. Ele falou assim: eu tenho um garoto, eu era garoto mesmo naquela época, né? Eu tenho um garoto que resolveu um problema para mim, eu acho que ele pode te ajudar. Miguel, você pode ir horário tal, ir na empresa do fulano? Eu falei: posso. Então, quer dizer, eu fiz um bom trabalho num processo simples. Independente do tamanho. Um bom trabalho, e aquilo ficou. Né? Aquilo ficou na cabeça daquele cliente. E numa próxima oportunidade, né, surgiu um comentário falando: eu tenho alguém que pode resolver. Ele lembrou. E ali eu cheguei, por exemplo, na frente desse empresário. Aí eu falei: eu sou Miguel, eu vim aqui. Ele olhou para mim assim, de cima e embaixo, porque era um menino.
né? Quando rapaz, eu comecei a advogar, assim, eu tinha muita aparência de menino, não tinha muito... Estava com quantos anos quando começou a advogar? Eu estava com 24 anos, né? Eu faço 10 hoje, 10 anos. Sua idade. Estava com 24 anos. Tô com 29 já. 24 anos. Mas assim, há 2 anos antes, eu já andava de terno e gravata, né? Naquele começo ali, que eu estava no escritório. E aí era uma aparência muito de garoto. E aí quando ele olhou para mim, na minha frente, ele não teve e ligou. Rapaz, você tem certeza? Sério? É. Nossa. Você tem certeza? Ele falou, não, pode colocar na mão do garoto. Aí, ali eu fiz um trabalho para esse empresário. Era só aquele trabalho. Fiz um bom trabalho para ele, ficou muito satisfeito. E aí eu comecei a prestar assessoria jurídica para a empresa dele. E estamos juntos aí há 8 anos prestando assessoria para a empresa dele. Mas como que isso nasceu? Eu não conhecia. Nasceu de um trabalho bem feito por uma pessoa que me deu só uma oportunidade. Porque cada trabalho é uma oportunidade. Cada trabalho que é colocado na sua mão, ali é uma oportunidade. Naquele momento, é a sua oportunidade. Faça bem feito. E a coisa vai evoluindo. Então, eu acho que a dica maior, sair da inércia e valorize cada passo da sua caminhada. Cada cliente, cada pessoa, né, Miguel? Porque você não sabe o que pode sair de cada um daqueles ali por onde você passou. Não sabe. Né? Você não sabe quem está do outro lado da mesa. Justamente, a questão que a gente falou do bom relacionamento, né, com as pessoas. E eu vejo aqui no Miguel, gente, esse exemplo fantástico de um menino que segurou os estudos, mesmo gostando da recuperação, mas seguiu em frente, pegou as oportunidades, trabalhou bem, fez muito bem feito, né, durante todas as oportunidades e está aí hoje, seu escritório, mais 4 advogados junto com você. Isso. Né? Isso. E assim, somos uma equipe muito no escritório, não é porque o meu escritório não. Quando a gente, né, vai contratar ou chamar mais alguém, essa decisão, você acredita, ela não é minha, ela é do escritório. Né? Quando a gente vai chamar, você conhece fulano? Vamos fazer uma experiência com ciclano? E quem vai entrar precisa se dar bem com quem está dentro. Então a coisa precisa acontecer. Né? Você tem que lidar aquilo ali como uma família. Acontece atrito? Acontece. Acontece na minha, na sua, em todas as famílias. Mas a gente precisa vencer e evoluir. Né? Você precisa, e a advocacia como um todo o outro, é um trabalho também de persistência. Porque errar, nós estamos falando aqui de vários acertos, mas teve também vários erros. Mas todos nós somos o resultado dos erros e dos acertos e você vai evoluindo. Você não pode deixar de tentar resolver os problemas que aparecem, né, que vão acontecendo e não pode se abater por aquilo ali. Né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para fortalecer. Muito Vamos seguir em frente. Olhar de modo positivo. Isso. E, gente, o Miguel, ele é fonte de inspiração, tá? Porque aquela irmãzinha que estava lá na barriga da mãe tá quase formando advogada, tá com a gente aqui. Miguel influenciou ela. Você acredita que a outra também? A outra você não tinha falado. Todas duas. Então a família agora é toda de advogados. Todas duas. Que bênção aí, Nossa, dona Cláudia. Que dá, hein? Daqui a pouco eu vou sair da minha cadeia e elas tocam. É isso aí, que maravilha. Olha, que prazer enorme receber você aqui hoje conosco. Parabéns por essa história, por essa trajetória, tá? Por trazer isso aqui, mostrar para as pessoas, principalmente você jovem que está assistindo, ou a mãe, um pai, um tio. Olha que exemplo. Todo mundo pode. Eu que agradeço muito mesmo a oportunidade. Quando me convidaram e falaram que era papo de trabalho, eu falei, nossa, adoro mandar, adoro conversar, adoro esse tipo. E todo mundo tem uma trajetória. Todo mundo tem uma trajetória. A história da grande maioria dos brasileiros em si é de face a sua. Todo mundo pode, tendo determinação, paciência, todo mundo consegue. Dar certo, correto e em frente. Todo mundo. A dica foi dada, né? Uhum. Saia da inércia, tenha persistência, assim como você fez, né, Miguel? Abraçou a oportunidade. E procure fazer bem feito. Né? Cada trabalho que aparece,
Procure fazer bem feito. Melhor de você sempre, né, Miguel? O melhor sempre. Agradecer o pessoal de casa que está assistindo a gente. Compartilhe esse conteúdo. Passe mais essa experiência para algum amigo que você queira indicar. Deixe seu like, inscreva no canal e um forte abraço. E se você conheceu o Miguel antes, gente, vendendo salgado e tal, participou dessa trajetória, comenta aqui embaixo. Se você conhece o Miguel do Amarelinho, comente aqui embaixo. Ou do picolé, né? Isso, você lembra do Miguel? Coloca aqui embaixo, eu já comprei o salgado com o Miguel, picolé, você fez parte aí dessa trajetória, tá aqui hoje, ó, esse homem fantástico, um grande profissional, tá certo? E você também pode, tá? É isso aí, Miguel? É isso aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade e até uma próxima. Se Deus quiser. Valeu, gente.